Coloquei 3 cartas sobre a mesa e disse: vejamos primeiro o que o traz aqui. E disse: o senhor tem um grande susto. Provavelmente bastaria olhar para Camilo para saber o que se passava, né? Ele ficou impressionado com a minha competência visionária, fez um gesto afirmativo e continuei: e quer saber se acontecerá alguma coisa ou não? E ele disse: a minha égua. Camilo acabou por dar-me o resto da história que eu precisava saber. Agora eu já sabia que existia uma mulher, havia então uma outra. Pensei: e se o rapaz temia por si e por ela, é porque devia haver também, com certeza, um marido enganado. Atenção, galera do PAS, você que vai fazer a prova da segunda etapa do PAS UNB, você que está cursando a segunda série, fique atento ou atenta a esta aula. Vou fazer uma análise do conto A Cartomante, de Machado de Assis. Vou tratar dos aspectos temáticos e formais, do contexto histórico, do estilo do autor. Então, cai pra dentro! O conto A Cartomante foi publicado na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro em novembro de 1884. Ele faz parte do movimento realista. Nesta época vigorava no Brasil o Segundo Reinado, mas a aristocracia e o clero já vinham perdendo sua força como orientadores políticos no cenário histórico. A classe que se destacava agora, a classe dominante, era a classe burguesa, uma classe média alta burguesa, com costumes e interesses muito diferentes da aristocracia. É a época do capitalismo industrial, em que o dinheiro é a força que move as relações sociais. Época da segunda revolução industrial, época de avanço científico, de avanço tecnológico. Na segunda metade do século XIX, predominou o cientificismo, que pode ser definido como uma ampliação da ciência, como, por exemplo, surgiram a sociologia e a antropologia. Ou pode ser definido também como uma crença exagerada do ser humano na ciência, como uma solução para os problemas da humanidade. Mas também pode ser definido como uma nova forma de conceber o conhecimento, baseado na corrente científico-filosófica chamada positivismo, que tem base no empirismo, ou seja, o verdadeiro conhecimento é aquele comprovado no mundo real, observado no mundo físico. O realismo tem início no Brasil em 1881, com a publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, publicado inicialmente em forma de folhetim, em forma de capítulos, na Revista Brasileira. Então podemos ver aí já a importância de Machado de Assis no cenário literário aos 42 anos. Uma obra sua dá início a um movimento literário. Essa obra foi considerada por muitos estudiosos e é considerada até hoje como uma das maiores revoluções formais na literatura brasileira. Os escritores realistas adotam a narrativa em prosa, a narrativa em parágrafo, com todos os elementos da narração que vocês já conhecem. Eles vão retratar a sociedade burguesa, que é aquela que está em destaque, que eu falei lá no contexto histórico. Vão mostrar as hipocrisias sociais, como o dinheiro sendo a medida de todas as coisas, como eu falei no contexto histórico, o casamento como um negócio, já que o dinheiro é a medida de todas as coisas, o triângulo amoroso. Além disso, eles vão ser influenciados pelo positivismo, a corrente científico-filosófica que predominava no cientificismo. Essa influência vai aparecer com os escritores buscando uma linguagem objetiva e buscando retratar a realidade com o máximo de fidelidade.
Para isso, eles vão utilizar a descrição psicológica, que vai tornar a narrativa lenta. Por quê? Porque os escritores queriam mostrar os valores burgueses. Eles tentavam mudar os valores burgueses. Então, para isso, vai predominar a descrição psicológica. Por fim, um dos aspectos principais dos escritores realistas é que eles rejeitam as explicações místicas, espirituais, metafísicas para os fatos, para a realidade, como acontece no conto A Cartomante. Nós vamos ver que neste conto temos aí, na história toda, uma grande ironia às explicações místicas, metafísicas para os fatos, para a realidade. Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido como Machado de Assis, um dos maiores escritores da literatura mundial, estudado hoje dentro e fora do Brasil. Foi romancista, contista, cronista, ensaísta, poeta, teatrólogo e tradutor. Machado de Assis era mulato, como se dizia na época, negro. Era neto de escravos alforriados. Nasceu em 1839, em uma região portuária do Rio de Janeiro, chamada Morro do Livramento, que era uma espécie de chácara pertencente a uma família portuguesa. Machado de Assis teve pais alfabetizados e, além disso, ele era apadrinhado da dona do Morro do Livramento. Sua mãe, a branca açoriana, chamada Maria Leopoldina, era uma espécie de faz-tudo na chácara, né? No Morro do Livramento. Era lavadeira, costureira, bordadeira. Seu pai, o mulato, pintor de paredes, era Francisco de Assis, que prestava serviços de pintor de parede no Morro do Livramento. O fato de Machado ter esses pais alfabetizados e ter acesso à casa da madrinha, a dona da chácara, fez com que ele tivesse uma educação acima da média da população da época. Nessa época, no Rio de Janeiro, tínhamos uma população de aproximadamente 300 mil pessoas, sendo que mais de 80% era analfabeta. Pouco se sabe sobre sua infância. Poucos registros autobiográficos em sua obra, alguns poemas de saudades dedicados à mãe, que ele perdeu quando tinha 10 anos, um poema dedicado à irmã, que morreu quando ele tinha 6 anos. Conta-se que seu pai casou-se de novo aos 48 anos com Dona Inês e que ela tentou substituir o papel da mãe e se fez muito afetuosa de forma genuína. A juventude de Machado de Assis foi agitada. Imaginem que Machado, aos 15 anos de idade, saía do Morro do Livramento e ia para o centro do Rio de Janeiro perambular. Ele era um autodidata, queria aprender tudo, tinha muita curiosidade. No centro do Rio ele costumava vender balas, engraxar sapatos. Um dia ele parou de frente a uma livraria, cujo dono era Paula Brito, mulato igual a Machado e autodidata igual a Machado. Nesse dia ele conheceu Paula Brito e Paula Brito deu um emprego de caixeiro a ele na livraria. E foi assim que Machado se infiltrou nos meios intelectuais e de escritores da época. Logo, aos 15 anos, ele publicou seu primeiro poema em um jornal chamado Periódico dos Pobres. Em seguida, passou a escrever para a revista Marmota Fluminense, mantida por Paula Brito. Logo adiante, ele travou conhecimento com Manuel Antônio de Almeida, Joaquim Manuel de Macedo e José de Alencar, que foram espécies de 3 padrinhos literários dele. Machado de Assis trabalhou na Tipografia Nacional, no Ministério de Aviação e Obras Públicas. Aos 28 anos, conheceu Carolina Augusta Xavier de Novaes, com quem se casou 2 anos depois e com quem viveu até a morte dela em 1904.
No ano seguinte, ele conseguiu um cargo no Ministério da Agricultura e neste mesmo ano ele publicou o primeiro romance dele, Ressurreição. A carreira brilhante no Ministério da Agricultura o levou ao segundo cargo mais importante do Ministério. Paralelamente a essa carreira pública, Machado de Assis ia desenvolvendo sua carreira de escritor e jornalista. Aos 50 anos de idade, estava no topo da consagração, cercado por escritores consagrados, teve sua genialidade reconhecida em vida. O autor era apaixonado pelo teatro, por isso fez parte do Conservatório Dramático. Em 1897, junto com outros escritores, fundou a Academia Brasileira de Letras. Em 1908 ele morreu e na hora da morte ele rejeitou a presença de um padre para fazer a extrema unção, porque Machado de Assis, embora tenha tido contato com a religião quando era criança, ele era cético, não acreditava em nada de metafísico, em nada de místico. Sua obra é composta de 10 romances, 10 peças de teatro, cerca de 200 contos, mais de 600 crônicas, antologias poéticas e traduções. É muito comum que se divida a sua obra em duas fases. A fase romântica, em que ele foi influenciado por Manuel Antônio de Almeida, Joaquim Manuel de Macedo, o autor do primeiro romance romântico, A Moreninha, e José de Alencar, o representante da prosa romântica no Brasil. E a segunda fase, considerada realista, que se inicia com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Muitos estudiosos, como eu falei antes, consideram uma revolução formal na literatura. Inclusive, muitos chegam a dizer que Machado de Assis foi o pai da narrativa moderna. Capítulos curtos, personagens compostas a partir do cotidiano, falta de linearidade na sequência cronológica dos fatos, tudo isso aparece em Memórias Póstumas como uma inovação na literatura. Sua obra está preocupada principalmente com a condição humana. Machado trata de temas atemporais e temas universais, porque fazem parte da natureza humana. As marcas principais da sua obra são a metalinguagem, da qual ele fez praticamente um recurso literário, a conversa com o leitor, a ironia e o pessimismo em relação ao ser humano. Para ele, o ser humano é sempre corruptível. O conto A Cartomante trata de um dos temas mais explorados pelo realismo, o triângulo amoroso, Vilela, Rita e Camilo. Vilela e Rita são marido e mulher, formam um casal. Camilo é um grande amigo de Vilela desde a infância e é amante de Rita, amante do seu grande amigo. Quando a história começa, Camilo e Rita, os dois amantes, estão sentados na sala de uma casa na Rua dos Barbonos, como nos conta o narrador. Essa casa pertence a uma amiga de Rita e é o ponto de encontro dos amantes, o ninho de amor. Rita marcou esse encontro para dizer a Camilo que tinha ido na casa de uma cartomante saber se ele iria deixar de amá-la. Por quê? Porque Camilo tinha recebido uma carta anônima dizendo que ele era imoral e pérfido, imoral e traidor, e por isso ele começou a rarear a visita ao casal. Começou a deixar de ir na casa de Vilela e de Rita, até que cessou de vez, porque a carta dizia que todo mundo sabia do caso dos dois, e ele ficou com medo de uma tragédia. Então, quando ele se afastou do casal, Rita foi essa cartomante. Então, essa primeira cena é Rita contando a Camilo que foi essa cartomante, e a cartomante disse que nada tinha de perigoso, que estava tudo bem, que não aconteceria nenhuma tragédia. Pois bem,
Logo em seguida a essa cena, o narrador nos traça um pouco da personalidade do Camilo, o que é importante no realismo. Fazia a descrição psicológica. Camilo é um cara cético, não acredita em nada, não acredita em cartomante, não acredita em Deus, não acredita em nenhum fato espiritual, só acredita no mundo material. Então, quando ele ouve Rita falar da cartomante, ele dá risada, ele zomba de Rita. Bom, termina tudo aí. Os dois vão embora. Passam algumas semanas, 2 semanas mais ou menos, e Camilo recebe mais 2 ou 3 cartas anônimas, acusando de imoral e falando as mesmas coisas que todo mundo sabia do caso dos dois. Ele fica com muito medo, fala para Rita. Rita pega essas cartas, leva ao escritório do marido, Vilela, para ver se tem alguma letra parecida lá, pensando que as cartas poderiam estar saindo de lá, mas não encontra nenhum vestígio. E tranquiliza Camilo. Até que Camilo está um dia trabalhando em uma repartição pública e recebe um bilhete de Vilela, o marido de Rita, sua amante. Nesse bilhete, Vilela pede a ele que vá urgentemente à casa do casal, que precisa falar com ele com urgência. Ele fica agitado, agoniado, acha que Vilela descobriu tudo, imagina uma cena trágica com a amada morta, pensa em ir armado, desiste disso e resolve ir. Toma uma carruagem, que seria o Uber da época, toma uma carruagem e o cocheiro vai seguindo. Quando ele chega numa determinada rua, e parece que na Rua da Guarda Velha, eles param, porque há uma carroça tombada no meio da rua e não há nenhum veículo pode passar. Neste momento, Camilo é obrigado a ficar parado ali, pensando no problema dele, que ele não sabe o que é que vai acontecer. E quando ele olha para o lado, ele enxerga a casa da cartomante com a placa. E ali ele começa a titubear. Entra ou não entra? Ele resolve entrar. A cartomante é uma mulher muito sinistra, consegue extrair de Camilo algumas informações e dizer aquilo que ele quer ouvir. E ele sai de lá feliz, tranquilo da vida. E vai. Consegue passar, resolve um problema lá na rua, ele segue adiante e quando ele chega na casa de Vilela e de Rita, não há nenhuma palavra mais. Ele já enxerga Rita caída no chão, toda ensanguentada e morta. O amigo Vilela o apanha pela camisa e dispara a arma nele, matando-o. E aí termina a história. Bom, o triângulo amoroso, um tema muito explorado pelo realismo. A rejeição às explicações místicas. Esse conto se transforma em uma verdadeira ironia às explicações místicas. Por que isso acontece na cartomante? Porque Camilo e Rita acreditam na cartomante, mas eles erram. Ela estava errada, ela era apenas uma trambiqueira. Além disso, outro aspecto temático que a gente observa aí, que é muito comum na literatura de Machado, é a dualidade humana. A capacidade que o homem tem de deixar de lado suas convicções quando lhe é conveniente. Camilo agiu dessa forma. Camilo, no início da história, se mostrou um cara cético. Chegou a rir de Rita. O narrador diz que ele não acreditava em nada, que a mãe incutiu um monte de grandices nele quando era criança, mas aos 20 anos ele deixou tudo de lado. Mas nesta hora ele deixa suas convicções de lado e acredita nas explicações místicas. Por tudo isso, esse conto é uma ironia, as explicações místicas. Agora vamos fazer uma análise de alguns parágrafos do conto para ver alguns aspectos do realismo e do estilo de Machado. Logo no primeiro parágrafo, na primeira frase, no primeiro período do texto,
a gente já percebe uma ironia machadiana. Mas essa ironia, ela só vai se consolidar, se confirmar no final com a tragédia. Por quê? O narrador diz que Hamlet mostra a Horácio que há muito mais coisas entre o céu, né, e a terra do que sonha a nossa filosofia. E era essa explicação que Rita estava dando a Camilo para dizer que o mundo não é só material, que o mundo é espiritual, que há muito mais coisas das quais nós não temos conhecimento. Mas essa frase se confirma de outra forma no final. Realmente, há muitas coisas das quais não temos conhecimento, como, por exemplo, Vilela sabia da traição dela e eles não tinham conhecimento. Então essa frase, ela termina sendo uma ironia. É muito comum na literatura de Machado a intertextualidade com grandes autores clássicos. Eu quero chamar a atenção aqui para a influência do positivismo nesse parágrafo. O positivismo, a corrente científico-filosófica que influenciou o realismo, ele vai aparecer na literatura com a indicação precisa de espaço, de tempo. Nesse parágrafo, por exemplo, ele diz: numa sexta-feira de novembro de 1869. Esse procedimento é típico do realismo para aproximar ao máximo da realidade, influência do positivismo. Neste outro parágrafo aqui, ele já mostra o espaço, Rua dos Barbonos, Rua das Mangueiras. Mais à frente ele vai falar da Rua da Guarda Velha, quando ele para diante da carroça. Então, a influência do positivismo aparece basicamente dessa forma, com uma linguagem objetiva, como está aqui na terceira pessoa, e indicação precisa de tempo, de espaço para aproximar ao máximo o texto da realidade. Neste parágrafo, nós podemos observar uma das características do realismo que eu citei lá no início da aula, a descrição psicológica, que pode ser chamada também de sondagem interior ou fluxo da consciência. Então, nesse parágrafo todo aqui, o narrador mostra como está a pulsação interior de Camilo, tudo que ele está pensando, todas as sensações que ele está tendo. E aqui, ao mesmo tempo, ele mostra quais são os valores burgueses. Camilo não está preocupado porque ele traiu o amigo. Ele não está preocupado porque ele cometeu um adultério. Sim, ele ajudou a mulher a cometer um adultério. Ele está preocupado com a própria vida. E para onde foi a amizade? Então é aí que a gente vê os valores burgueses que os escritores do realismo queriam mostrar na tentativa de mudá-los. Neste parágrafo, eu quero chamar a atenção para a linguagem metafórica que Machado emprega com muita recorrência em suas obras. Então é muito comum nas obras de Machado você encontrar analogias, as comparações. Então aqui ele conta como Camilo e Rita começaram a se envolver até se tornar amantes. Ele diz que no início o Camilo quis fugir, lógico, ele tinha escrúpulos, era mulher de um grande amigo dele. Mas Rita, como uma serpente, se acercou a ele, envolveu, estalou os ossos e pingou o veneno na boca. Então aqui ele comparou a sedução de Rita ao mesmo comportamento que a cobra naja tem quando vai devorar uma presa. A cobra naja faz isso. Ela envolve a presa toda, estala os ossos, depois ela joga uma gosma em cima da presa para facilitar engoli-la. E Machado usa aqui nessa analogia, na sedução de Rita. E continua com a linguagem metafórica, porque ele diz assim, não tardou que o sapato se acomodasse ao pé.
Isso quer dizer, não tardou que os dois se acostumassem um ao outro, aceitassem, por exemplo, as falhas. E foram ambos estrada fora, ou seja, seguiram ambos com o seu romance, sem se importar com nenhum valor. Com nenhum valor. Onde ele diz isso? Quando ele diz aqui, foram passando por cima de ervas, pedregulhos. Sabe quando a gente passa por cima de um jardim e vai destruindo as flores? É como Machado quer expressar aqui. Os dois foram passando por cima de todos os valores burgueses, o fato dela ser casada. E aí, além da linguagem metafórica, a gente percebe a hipocrisia social, porque o narrador nos diz que eles seguiram adiante. Rita, uma mulher casada, para a sociedade, provavelmente uma mulher respeitada, que deveria ir à igreja aos domingos, como era típico da sociedade burguesa da época, deveria, no mundo das aparências, demonstrar toda a honra, todo o respeito, mas por trás de tudo isso acontecia esse romance. Esse é um dos temas dos escritores realistas. Era isso que eles queriam, mostrar os comportamentos da sociedade burguesa, os comportamentos contraditórios, hipócritas, numa tentativa de fazê-la mudar, de fazer a sociedade mudar. Agora, até a próxima obra. Um abraço a todos. Este foi mais um vídeo das Imaculetras com o professor Rosimar. Se você quer mais videoaulas de literatura nesse formato, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe